Catecismo da Igreja Católica, números 257 a 267, dia 29 de janeiro. As obras divinas e as missões trinitárias. Ó luz, Trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo do seu Filho bem-amado, predestinando-nos à adoção filial neste, isto é, reproduzir a imagem do seu Filho graças ao espírito de adoção filial. Esta decisão prévia é uma graça concedida antes de todos os séculos, proveniente do amor trinitário. Ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação, após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai e o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum de Deus segundo sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa na linha do Novo Testamento: um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e o dom do Espírito Santo, que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, em toda a economia divina, dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como uma única natureza. Outrosim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo o faz porque o Pai o atrai e o Espírito impulsiona. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, diz o Senhor, guardará minha palavra e o meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele a nossa morada. João 14, 23. Para terminar esse momento, vamos fazer a oração de Santa Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade, que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso, que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Então, para terminar, um resumo dessa compreensão da Trindade da nossa Igreja. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nolo pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo.
A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e como o Pai o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho junto do Pai revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira e pela doação eterna deste último ao Filho do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na terra, na obscuridade da fé e para além da morte na luz eterna. A fé católica é esta: que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem separando-as da substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra do Espírito Santo, mas uma só divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna majestade. Inseparáveis naquilo que são, da mesma forma o são naquilo que fazem, mas na única operação divina, cada uma delas manifesta o que lhes é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo.